E aí, meus jovens, mais um vídeo no canal, mais uma aula, mais um exercício no Microwd que a gente vai fazer hoje. Esse exercício é um exercício interessante que ele mostra pra gente como a gente pode alinhar, né, vários ifs e elses e como a gente pode montar uma estrutura um pouco mais complexa de ifs e elses para seguir um caminho, vamos dizer assim, controlar, né, para onde a gente vai e o que a gente quer fazer, beleza? É um exercício que ele é bem simples, assim, a gente consegue fazer ele de uma maneira bem simples. Ele só é meio ramificado, mas é tranquilo de fazer, né? Só que eu já fiz ele de uma maneira meio mais intuitiva de fazer, e eu queria fazer com vocês hoje de uma maneira um pouco diferente. Mas eu vou fazer ele do jeito mais intuitivo para explicar o conceito. E a gente pode depois talvez melhorar ele, né, um pouco. Talvez cortar alguns caminhos, beleza? Então vamos lá, esse é o exercício animal 1049. Eu tenho que deixar a tela assim porque senão ele pega parte da imagem aqui. Então vamos lá. Neste problema você deverá ler três palavras que definem o tipo de animal possível segundo o esquema abaixo, da esquerda para a direita, né? Então não sei se é possível ver na imagem, mas aqui tem umas ramificações, então isso aqui está se ramificando, beleza? Em seguida, conclua qual dos animais seguintes foi escolhido, através das três palavras fornecidas. Então a gente tem que ler essas palavras, ele dá aqui ó, três palavras, e a gente tem que seguir o caminho e dar o animal escolhido, que são essas palavras em rosa aqui, esses animais em rosa. Beleza? Ou seja, aquele deu vertebrado, mamífero e onívoro. Então a gente vem aqui em vertebrado, mamífero e onívoro e tem um homem aqui, né? Então, homem. Beleza? Vamos começar então. A gente a entrada com 36 palavras, uma em cada linha necessárias para identificar o animal segundo a figura acima, com todas as letras minúsculas. Imprima o nome do animal correspondente à entrada fornecida. Beleza. Bem tranquilo. Ou não. Beleza. Aqui a gente recebe texto, né? A gente não recebe inteiros, não recebe float, não recebe números. Então a gente não precisa fazer o cache no nosso input, né? A gente pode simplesmente chamar o nosso input, beleza? Mas antes a gente tem que colocar em alguma variável, eu vou chamar de características. Característica 1, característica 2 e característica 3, beleza? Característica 1, 2 e 3. Aqui a gente põe o nosso input, que não precisa de cast, porque a gente quer usar o texto mesmo, né? E vamos lá, vou mostrar três maneiras de a gente fazer. Uma que não é indicada, uma que a gente não vai fazer. Vou dar dois exemplos só. Uma que poderia ser feito para a gente ver a estrutura dele, como funciona. E uma terceira maneira que é como eu quero fazer, que eu fiz esse exercício já, mas há muito tempo. Mas eu fiz a segunda maneira que a gente vai fazer. Eu quero fazer de uma maneira diferente com vocês, beleza? Mas então vamos pela primeira maneira, que é a gente fez o nosso primeiro exercício, que a gente aprendeu if. A gente fez assim, que é, por exemplo, colocar todos, por exemplo, ele dá essas três palavras, né? Então a gente coloca todas essas três palavras no if só. Então, if vertebrado e mamífero e onívoro, homem. If vertebrado e ave e onívoro, pomba. Que é assim, ó. If, por exemplo, eu vou fazer essas duas ramificações aqui, águia e pomba, que vai ficar mais ou menos assim. If vertebrado
Não, if característica 1 é igual a vertebrado e ou and característica 2 é igual a ave and característica 3 é igual a carnívoro, se esses três aqui a gente print águia. Beleza? Então, se esses três a gente print águia, elif. Se não, se característica 1 é igual a vertebrado, do mesmo jeito. A gente vai fazer para esse caso aqui, vertebrado, ave, onívoro. A gente fez para vertebrado, ave, carnívoro. A gente vai fazer para onívoro agora. And característica 2, ave, and característica 3 é igual a onívoro. A gente print pomba. Botando aspas, pomba. Beleza. Eu vou fazer só esses dois exemplos para vocês entenderem e verem o que eu estou tentando fazer. Mas isso aqui não, tá? A gente não vai fazer assim. Porque isso aqui é a maneira errada de aprender. Pelo menos na minha visão. Né? Porque nem sempre a gente vai ter lógicas bonitinhas assim, né? E seguir esse caminho linear assim nem sempre vai dar certo. Beleza? Então eu vou dar só um exemplo de como talvez vocês tenham pensado em fazer. Mas a gente não vai fazer assim, beleza? Porque para a gente modificar isso aqui, isso é muito engessado, digamos assim. A gente não tem muito controle sobre isso. Beleza? Um outro jeito de fazer então seria assim. A gente coloca ifs dentro de ifs, beleza? Ah, mas o que isso muda? Isso muda que a gente tem um pouquinho mais de controle. A gente consegue controlar um pouquinho mais o que a gente está fazendo e a gente consegue modificar mais o que a gente está fazendo, beleza? Ou seja, se tiver alguma modificação, a gente consegue implementar ela mais facilmente, né? Então vamos lá. A outra maneira de fazer isso é a gente, por exemplo, alinhando esses ifs aqui, né? Então a gente faz primeiro, a gente tem duas características 1, que é vertebrado e invertebrado. Então a gente faz um if, característica 1 é igual a vertebrado. A gente entra nesses dois característica 2, que é ave e mamífero. Aí depois que a gente escolher um deles, a gente entra de novo, ou seja, se a gente entrar em ave, a gente tem carnívoro e onívoro, beleza? E aí se a gente escolher um dos dois, a gente tem águia ou pombo, beleza? Então eu vou fazendo aqui e vou tentando explicar ao longo do processo. A gente começa com o nosso primeiro if, que é característica 1. If característica 1 é igual a vertebrado. A gente vai entrar nesse if e vai testar a característica 2, beleza? Então, if característica 2 é igual a ave, a gente vai entrar de novo e vai testar para carnívoro e onívoro, né? Então, if característica 3 é igual a carnívoro, a gente printa aqui nossa águia, beleza? Elif, a gente poderia pôr um else aqui, né? Porque só tem esses dois, mas a gente põe um elif aqui. Vamos fazer com elif. Característica 3 é igual a onívoro. A gente print pomba. Beleza? Ou seja, a gente seguiu esse caminho aqui, ó. Vertebrado, if característica 1 é igual a vertebrado. Depois a gente entrou nesse característica 2. Essa parte aqui a gente faz depois. Vamos fazer essa aqui primeiro. Então, vertebrado, depois ave, né? E característica 2 é igual a ave. Aí a gente deu as duas opções, carnívoro e onívoro. Então, if característica 3 é igual a carnívoro, elif característica 3 é igual a onívoro. Então, se for carnívoro, a gente print águia. E se for onívoro, a gente print pomba. Beleza? Daí a gente volta nesse if aqui
da característica 2 e a gente dá um elif, né? Então, se característica 2, ave, a gente entra aqui. Se não, se for mamífero, eita, peraí. Se for mamífero, ou seja, se característica 2 é igual a mamífero, a gente entra nesses outros dois aqui, entendeu? Que é característica 3. Então, if, do mesmo jeito aqui, ó. Só vai mudar as características aqui e os prints, claro. Então, if característica 3 é igual a onívoro, print, ou seja, se for vertebrado, mamífero e onívoro, a gente print homem. Beleza? Elif, característica 3 é igual a herbívoro, a gente print vaca. Beleza? Ou seja, a gente fez todas essas ramificações aqui. Toda essa árvore aqui com essas três características. Beleza? Agora a gente volta lá na característica 1, na mesma indentação da característica 1 e coloca um elif aqui. Por quê? Porque além da característica 1 igual a vertebrado, a gente tem característica 1 igual a invertebrado. Então a gente vai testar para essa árvore inteira aqui. Beleza? Então ali, característica 1 é igual invertebrado. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Beleza? Só que agora para esses aqui. Então, na invertebrado a gente tem duas ramificações. A gente ramifica para inseto ou para anelídeo, na característica 2. Então vamos fazer direto para inseto e para anelídeo. Então if característica 2 é igual a inseto. A gente faz isso aqui, mas vamos fazer o nosso elif primeiro. Elif característica 2 é igual a anelídeo. A gente faz o que tiver embaixo aqui, que a gente vai colocar ainda. Voltando então, opa, umas aspas aqui. Voltando então para nossa característica 2 igual a inseto, para essa ramificação aqui. Aqui a gente ramifica para outros dois, né, para outras duas características, que é hematófago e herbívoro. Então, que é característica 3, né? Então, if característica 3 é igual a hematófago. Aqui a gente já põe nosso print. Então a gente print pulga. Vou colocar entre aspas. Pulga. Elif, característica 3 é igual a herbívoro. A gente print lagarta. Ou lagarta. Escrevendo errado mesmo. Lagarta. Beleza. A gente print lagarta. E aí a gente volta para essa nossa outra ramificação de anelídeo, né? Então aqui a gente ramifica de novo para hematófago e onívoro. Então aqui if característica 3 é igual a hematófago. A gente print sanguessuga. Elif característica 3 é igual a onívoro. A gente printa minhoca. Beleza? Para vocês verem não o trabalho, mas tipo assim, a ramificação que isso aqui tem, né? Então a gente tem que testar a característica 1, depois característica 2, depois característica 3, né? Então a gente tem que testar cada característica para cada ramificação. Beleza? Então, se querem fazer desse jeito, podem fazer desse jeito, não tem problema. Mas eu pensei em um outro jeito da gente fazer, que vai economizar vários ifs aqui. Vários não, mas alguns ifs, né? E pensando assim no tempo de execução de um código,
a gente sempre deve pensar na eficiência energética, digamos assim. A gente gastar energia para rodar um código talvez não seja algo mais esperto, sendo que a gente poderia estar fazendo outras coisas, não é isso? Então a gente vai fazer de um jeito, de um outro jeito, que pode economizar algumas condições para a gente, que isso aqui é um cálculo que o seu processador vai ter que executar, beleza? Cada if desse aqui é um cálculo, entendeu? Com string, então, são vários cálculos, porque geralmente ele vai ter que comparar cada caractere desse aqui. Opa, mudei de lugar aqui, beleza? Então o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou explicar essa outra forma, né? Que é mais ou menos assim. Ao invés de a gente pegar daqui para cá, né? Como aqui está linkado direto com o nome do nosso animal, a gente linkar daqui para cá. Porque, por exemplo, se eu pegar onívoro, eu tenho 3 onívoros, né? Eu tenho onívoro pomba, onívoro homem e onívoro minhoca. Entretanto, onívoro e ave, eu só tenho pomba, entendeu? Onívoro mamífero, eu só tenho homem. E onívoro anelídeo, eu só tenho minhoca. Então, por exemplo, eu não preciso, para achar minha minhoca, eu não preciso comparar se ela é vertebrado ou invertebrado. Eu só preciso saber se ela é onívoro e anelídeo ao mesmo tempo. Beleza? Um outro exemplo, carnívoro. Aqui na característica 3, a gente só tem esse carnívoro aqui. Ou seja, não tem carnívoro em lugar nenhum mais. Entendeu? Então, se ele der a palavra carnívoro pra gente, como ele dá aqui, ó, a terceira palavra, a terceira característica, carnívoro, a gente já sabe de cara que é águia. A gente não precisa comparar esse e esse. Ele não precisa ser vertebrado e ave para ser carnívoro, porque carnívoro só tem aqui. Carnívoro só vai ser a águia, beleza? Então a gente já economiza muito processamento, beleza? Esse algoritmo é tranquilo, mas pensando em um algoritmo que vai rodar milhares de vezes e algoritmos mais complexos, a gente tem que começar dos pequenos a otimizar, beleza? Então vamos fazer assim para ficar mais bonitinho, diferente, otimizado, como, como quiserem chamar, beleza? Ou viajado um pouco. A gente viaja um pouco às vezes. Mas beleza, vamos fazer assim. Então vamos fazer nosso if, né? Vamos começar ao invés de comparar primeiro a característica 1, a gente vai comparar primeiro a característica 3. Então vamos começar de trás para frente, né? Então, if característica 3 é igual a carnívoro, começar aqui de cima para baixo, beleza? Pegando cada classe desses aqui. Se for necessário, a gente vem para essa, mas aqui a gente nunca vai chegar, beleza? A gente nunca vai precisar comparar se é vertebrado ou invertebrado. Então a gente já ganha bastante aí. Então, if característica 3 é igual a carnívoro, a gente já print direto águia, porque não tem outro carnívoro. Entendeu? Não tem outra opção de carnívoro. A gente dá um elif característica 3 é igual a, vamos para o próximo, de baixo aqui, onívoro. Aí onívoro a gente já tem 3 opções, né? Esse e esse. Então a gente tem que testar se característica 2 é ave, mamífero ou anelídeo. Se característica 2 é igual a ave, a gente print pomba. Beleza? Então se aqui é onívoro e aqui é ave, a gente print pomba. Beleza? Elif, característica 2 é igual a mamífero, ou seja, se aqui é onívoro e aqui mamífero, a gente print homem. Não, é isso mesmo. Eu coloquei errado. Aí aqui mamífero e a gente print homem. E tem a terceira
que é, se aqui for onívoro, né? Se aqui for onívoro e o característica 2 for anelídeo, então característica 2 é igual a anelídeo, a gente print minhoca, beleza? Minhoca. Então, beleza, acabou os onívoros, né? Acabou os onívoros de característica 3. Então, aqui, carnívoro a gente já fez, onívoro, herbívoro. A gente volta aqui, nessa indentação aqui, e põe um outro alif. Característica 3 é igual a herbívoro. Ponto e vírgula não, 2 pontos. E daí a gente faz a mesma coisa. Herbívoro a gente tem aqui, herbívoro com mamífero que é a vaca, e herbívoro com inseto que é a lagarta, beleza? Então a gente faz as duas condições. If característica 2 é igual a mamífero, a gente printa vaca. Elif característica 2 é igual a inseto. É isso mesmo. Inseto a gente print lagarta. Beleza? Beleza. E aqui a gente, carnívoro a gente já fez, onívoro a gente já fez e herbívoro a gente já fez. Então só tem o hematófago, né? Porque que é herbívoro, onívoro, só tem hematófago, que são esses aqui e esses aqui. Então a gente faz outro alif. A gente poderia fazer um else só, porque já foram todas. Mas vamos fazer um elif. Característica 3 é igual a hematófago. E aí a gente tem duas possibilidades. Do hematófago aqui e aqui, né? Aqui a característica 2 é inseto e aqui a característica 2 é anelídeo. Então, if característica 2 é igual a inseto, a gente print pulga. Escrevi um nome ali que ai ai. Elif característica 2 é igual a anelídeo. Anelídeo, a gente print sanguessuga, é isso mesmo. Beleza. Então, esse é o nosso modelo mais otimizado que eu pensei, né? Por que que é mais otimizado? Porque, por exemplo, para a gente chegar em lagarta aqui, a gente precisa comparar, fazer 3 comparações. A gente precisa comparar a característica 1, a característica 2 e a característica 3. Para chegar em lagarta aqui, cadê lagarta? Aqui. A gente só compara a característica 3 e a característica 2. Beleza? Ah, mas a gente compara também esses ifs antes. Beleza? Mas aqui também, entendeu? Aqui a gente também compara. Então dá a mesma coisa. Então, águia, por exemplo. Águia a gente só faz um if. If carnívoro a gente acha águia. Aqui, para a gente achar águia, a gente tem que fazer essas 3 comparações aqui, ó. A gente tem que fazer esses 3 ifs para achar águia, beleza? Então, tecnicamente, esse algoritmo aqui é 3 vezes mais rápido para achar a palavra águia, beleza? Teoricamente, né? Então, assim, esse aqui é o mais otimizado que eu consegui chegar que eu consegui pensar, né? Desse algoritmo para resolver esse problema. Então, se quiserem fazer desse jeito, tranquilo. Desse jeito, não. Não comecem a pensar desse jeito, porque quando a gente tiver coisas mais complexas, isso aqui não vai dar certo, beleza? Então isso aqui eu vou apagar, vou comentar isso aqui e vou deixar isso aqui para rodar, beleza? Vamos testar, então, primeiro, né? Para não fazer submit ali sem testar, pelo menos sempre testamos, né? Sempre testar os códigos. Isso é importantíssimo.
Beleza. Águia. E aqui... E aqui minhoca. Então, homem, águia e minhoca. Homem, águia e minhoca. Beleza. Vamos deixar isso aqui comentado mesmo, não tem problema. Vamos enviar aqui pra ver se dá boa. Motocicletas. Beleza, deu boa. Então é isso. Todas as considerações feitas. E beleza, é isso aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe no vídeo, nos comentários do vídeo, beleza? Que será um prazer ter a opinião de vocês. Escrevi um vertebrado. É isso mesmo. Vertebrado.